Olá, eu me chamo Marcos Carneiro, esse é o canal Profissional de Valor e aqui nós falamos sobre mercado de trabalho e sobre como você vencer as barreiras dos processos seletivos e conseguir o teu tão sonhado emprego. Então, se você gostar do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, ativando o sininho aqui embaixo e compartilhando o nosso conteúdo. Então, roda a vinheta aí para entrar no nosso assunto de hoje. Então hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram enviadas para a nossa equipe. Você pode estar enviando aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp. Semanalmente nós vamos estar aqui respondendo às suas dúvidas. Então, primeira pergunta: tenho 2 faculdades, uma pós-graduação e mais 10 cursos. Mesmo assim, não consigo emprego. O que é que está acontecendo com esse nosso amigo ou amiga, né, que não se identificou aqui? É muito importante, eu sempre falo, na importância de expor dentro do currículo as habilidades que você possui. No Brasil existe uma cultura de diploma, né, das pessoas fazerem cursos e mais cursos, e graduação em cima de graduação e pós-graduação, e colocar esses diplomas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca pedi um diploma dentro de um processo seletivo para confirmar se aquela pessoa fez aquele curso. Mas eu já fiz vários testes de habilidade para entender se aquela pessoa tem aquela habilidade sobre uma questão específica. Então, existe uma diferença entre um curso e uma habilidade. Muitas vezes essa pessoa tem uma habilidade, mas ela não tem um curso. Então, quando você enfatiza na sua pergunta os títulos de graduação, de pós-graduação e diversos cursos, isso não quer dizer que você é uma pessoa que tem habilidades. Eu também não sei o nível de experiência profissional que você tem, mas é muito importante focar nas habilidades que você tem dentro do seu currículo, habilidades que você adquiriu com esses cursos também, tá? Então, dentro do seu currículo, coloque essas informações dessas habilidades. Então, se você fez um curso de uma área específica, por exemplo, finanças, e você adquiriu essa expertise em, por exemplo, DRE, fluxo de caixa, você tem uma habilidade avançada dentro dessa técnica ou dentro dessa habilidade, você inclui isso no seu currículo, na área de habilidades técnicas, você tem essa habilidade, tá? Então isso vai lhe ajudar a ser mais visível aí para os recrutadores, tá bom? Então essa é uma dica para você que está em busca do teu emprego. Segunda pergunta: tenho dificuldades de falar sobre meus pontos fracos na entrevista. Então, minha amiga, esse não é um desafio exclusivo seu. A maior parte das pessoas tem esse grande desafio de reconhecer e principalmente de expor esses pontos fracos. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. As pessoas que sabem expor o seu ponto fraco, as pessoas que sabem colocar o seu ponto fraco dentro de uma entrevista de emprego, através de um estudo e de uma pesquisa realizada, aumenta em pelo menos 5 vezes as chances dessa pessoa ser contratada. Então, esqueçam aquela resposta clichê de que o meu ponto fraco é ser perfeccionista, meu ponto fraco é ser uma pessoa muito criteriosa ou ser uma pessoa muito comunicativa, porque acaba atrapalhando o ambiente por ser muito comunicativa e tal. Então, assim, esqueçam esses pontos que são muito clichê, que você busca na internet e acha pontos clichês para tentar maquiar o que você tem de ponto fraco. Então, falar sobre o ponto fraco é algo muito importante quando o recrutador pergunta sobre isso. Ele quer realmente entender. Primeiro ponto, o seu autoconhecimento. Se você não tem a capacidade de identificar um ponto fraco seu, isso mostra que você não tem um autoconhecimento. Ou você é uma pessoa que não está querendo revelar ali o seu ponto fraco e com isso está querendo ocultar ali a sua fraqueza. Mas uma dica importantíssima é, ao revelar o seu ponto fraco, na mesma frase, revelar o que você tem feito para melhorar em relação àquele ponto fraco, tá? Então, o que é que você pode fazer mostrando
uma dica, né, em relação a isso que eu estou falando, tá? Vamos lá. Um exemplo que você pode usar, um exemplo que eu quero dar aqui para você, logicamente você não vai copiar esse exemplo se você não tem esse ponto fraco, tá? Mas eu quero ensinar a didática de como você tem que expor o seu ponto fraco, tá? Eu estou falando de um princípio, de como você tem que usar esse método. Então, o meu desafio, o meu ponto fraco é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade de realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, tá? Mas pode ser que na empresa que eu esteja fazendo entrevista, eles queiram que a pessoa, o profissional, realmente realize muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu falo que isso é um desafio, que é um ponto fraco meu, eu digo, ó, o meu ponto fraco, né, eu tenho um desafio de conseguir realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Mas eu tenho me trabalhado organizando isso numa agenda e tentando ali organizar o tempo e o cronograma dessas tarefas para que eu consiga realizar o máximo de tarefas possíveis ao mesmo tempo. Ou seja, eu falo do meu ponto fraco e também falo do que eu estou fazendo para melhorar em relação a esse ponto fraco. Tá? Então esse é um exemplo que pode ser usado em diversos outros exemplos. Mas fuja das palavras clichês e nunca oculte ou não diga ou deixe de dizer qualquer ponto fraco. Isso vai lhe colocar na traseira do processo seletivo. Tá? Então, as pessoas que falam, as pessoas que conseguem expor o seu ponto fraco, elas vão estar na sua frente dentro do processo seletivo. Tá? Então, vamos para a terceira pergunta de hoje. Que perguntas não fazer ao recrutador? Excelente dúvida, né? Porque em muitos momentos o recrutador ele abre esse espaço, né, e lhe permite fazer essas perguntas, principalmente no final ali do processo seletivo. Né? Então esse é um momento onde você pode ter ido muito bem ali dentro do processo seletivo e se você pergunta algo errado, você pode estar sendo cortado do processo seletivo. E também, se você fica calado, eu já vi muita gente ali no final do processo seletivo, o recrutador perguntar, você tem alguma dúvida, né? Você tem alguma pergunta? E a pessoa diz, não tenho nenhuma pergunta. Tudo bem, não tem nenhum problema você ficar calado, né? E não querer saber de nada. Mas normalmente existem algumas dúvidas, existem algumas perguntas e não tem nenhum problema fazer algumas perguntas. Né? Isso mostra ali uma capacidade também do profissional de questionar e de querer entender algumas questões sobre a vaga. Tá? Isso é positivo. Agora, existem algumas perguntas que não devem ser feitas. Tá? E aí, vamos listar aqui algumas dessas perguntas. Primeiro, que eu diria que não é uma pergunta, tá? Mas uma afirmação. Se o recrutador lhe perguntar, pode ser no começo ou no meio do processo, qual é o seu objetivo profissional, o que é que você está buscando em relação à pretensão salarial, nunca diga que aceita qualquer coisa, que aceita qualquer salário, que aceita qualquer cargo. Você pode até achar que está se dispondo ali a qualquer missão, a qualquer desafio, mas isso mostra uma grande falta de foco, uma falta de objetivo profissional e um certo desespero de querer aceitar qualquer coisa. E não é isso que o recrutador espera de um profissional que está dentro de um processo seletivo de uma vaga específica, tá bom? Então, não diga isso. Mas quais perguntas, Marcos, eu não devo fazer para o recrutador? Pessoas ansiosas tendem a antecipar algumas questões e você ainda está num processo de enamoramento com a empresa, né? Ou seja, você ainda não está dentro da empresa, você ainda está num processo, o recrutador ainda está escolhendo os candidatos. Então, cuidado para não antecipar algumas perguntas que podem lhe comprometer dentro do processo. Como, por exemplo, eu nem entrei na empresa e vou perguntar sobre férias. Então, assim, eu nem fui selecionado e vou perguntar, mas quando é que seriam as férias? As férias em que momento? Eu posso escolher quando é que seriam minhas férias? Isso vai ser muito mal visto pelo recrutador. Você ainda nem começou a trabalhar, você já está perguntando sobre férias. Em quanto tempo, né? Ou seja, você pode ter falado ali sobre salário, e isso está sendo acordado ali dentro do processo de entrevista, e aí no final da entrevista você pergunta algo sobre aumento de salário, quando você pode ter aumento de salário,
isso também pode pegar muito mal, até porque o momento de negociar é aquele momento presente, né? De entender qual é o valor que a empresa está se dispondo a pagar, né? E não entender quando é que a empresa vai aumentar salário, né? Uma outra pergunta é, eu posso chegar mais cedo, sair mais cedo da minha função, né? Do meu trabalho? Essas são perguntas muito perigosas, porque mesmo que você tenha ali uma responsabilidade de ter que sair mais cedo, chegar mais tarde, isso são dúvidas que talvez você tenha que tirar depois de você ser selecionado. Porque se você faz essa pergunta dentro de um processo seletivo, provavelmente você vai ser eliminado, porque isso vai levantar algumas dúvidas sobre a sua capacidade de estar ocupando aquele cargo que, enfim. Então, dúvidas sobre essa questão de horários, você pode perguntar qual é o horário, né, de entrada e de saída desse cargo, né? Então, há alguns dias atrás eu fiz uma entrevista onde o cargo horário era de segunda a sábado, tá? Então, sábado era de 8 ao meio-dia. Logo de cara, a pessoa disse, não, eu não gostaria de trabalhar no sábado. Tudo bem. Então, ela não queria sair do processo seletivo, ela queria ainda insistir no processo seletivo, mas ela se mostrou insatisfeita em trabalhar no sábado. Está fora completamente, né? Já que a empresa determinou que a carga horária eram 44 horas, mas tinha ali 4 horas de trabalho dentro do sábado. Então, não existe questionamento sobre isso, né? Não tem uma negociação se vai trabalhar no sábado ou não. Então, ela já estava fora, até pelo questionamento que ela fez ali dentro do processo seletivo. Então, existem perguntas que são muito perigosas de serem feitas dentro de um processo onde você ainda está sendo selecionado, tá? Então, cuidado com essas perguntas para que você não seja cortado ali no final. Eu vou continuar aqui essa pergunta porque tem mais uma pergunta aqui em cima. Que perguntas eu devo fazer para o recrutador? Então, mais uma vez, ao final do processo seletivo, normalmente o recrutador abre ali para o candidato fazer essas perguntas e aí você deve fazer essas perguntas, tá? Eu não diria que você poderia fazer, mas você deve fazer. Por quê? Porque você vai estar sendo bem visto fazendo essas perguntas que eu vou lhe dizer agora. Primeira pergunta que você deve fazer ao recrutador. Como você descreveria, né, como é que funciona, em um texto mais simplificado, como é que funciona a cultura da sua empresa, né, da empresa que está aqui me entrevistando, né? Como é que funciona essa cultura, né? É importante, e aí o RH, ou o empresário, ou o gestor que está lhe entrevistando, ele vai refletir sobre essa cultura e vai lhe falar sobre essa cultura. E essa é uma pergunta muito inteligente, porque muitos não refletem sobre isso todo dia. E essa é uma pergunta que que toca na raiz do negócio e eles vão ter prazer em responder sobre isso. Nossa cultura, ela é uma cultura baseada na honestidade, é uma cultura baseada em resultado, uma cultura baseada em bons princípios, em valores. Então, ali, além de você conseguir captar ali os valores, princípios, né, e a cultura da empresa, você também vai estar ganhando pontos em fazer uma pergunta inteligente como essa. A segunda pergunta é como é um dia de trabalho típico, né? Como é que funciona um dia de trabalho dentro dessa posição? Caso isso não tenha sido detalhado, descrito ali dentro da descrição de vagas, né? Caso ainda não tenha sido tão detalhado, você pode fazer essa pergunta, né? Então, eu estou participando de um processo seletivo, por exemplo, para um gerente administrativo. E aí você poderia perguntar como é que funciona, né? Eu vi aqui na descrição de cargos detalhes aqui sobre a função. Você poderia me informar mais como é que funciona o dia a dia desse trabalho? Eu queria entender um pouco mais. Então, essa também é uma pergunta que você deve fazer, uma pergunta inteligente. Você ganhará pontos dentro desse processo seletivo. Quais são as suas expectativas? Uma pergunta você fazendo para o recrutador. Quais são as suas expectativas sobre esse candidato que será selecionado nos 90 dias? Né? O que você espera desse candidato?
O que é que você espera que eu, se eu for selecionado, que eu entregue para a empresa nos primeiros 90 dias? Então, isso é uma pergunta que mostra o seu interesse em resolver o que eles estão querendo que seja resolvido. Ou seja, então, recrutador, qual é a expectativa de vocês sobre o meu trabalho nos próximos 90 dias, caso eu seja contratado? Essa é uma pergunta muito, muito inteligente. Você pode descrever o processo usual de integração. E o que é a integração? É a integração do colaborador. O colaborador, quando ele ingressa na empresa, existe um processo de integração do colaborador. Uma dica que eu dou, se a empresa for muito pequena, for uma empresa ali até 50 colaboradores, provavelmente não existe um processo de integração muito bem claro. Então, o ideal é não fazer essa pergunta, até porque você pode até constranger o gestor, porque ele não tem, e provavelmente ele vai dizer, rapaz, aqui não tem processo de integração de nada. Você vai chegar, você vai pegar aqui a sua mesa e vai desenrolar o que tiver que ser feito. Empresas maiores, acima de 200, 300 funcionários, provavelmente elas já têm um processo de integração e vale a pena fazer essa pergunta sobre isso, sobre esse assunto. E a quinta e última pergunta que você deve fazer é como são promovidos os pontos fortes e os talentos dentro da sua organização. Como são promovidos, né, esses pontos fortes, como vocês identificam essas pessoas que têm pontos fortes e esses talentos, e vocês conseguem promover e gerar uma promoção. E aqui eu não estou falando de salário, tá? Eu falei no tópico anterior sobre como eu posso ganhar um aumento e tal. É muito arriscado falar sobre isso, né? Mas estou falando sobre promoção, sobre uma política de crescimento dentro da empresa, né? Então, existe, né, como é que a empresa trata, né, os pontos fortes e os talentos que existem aqui dentro. Né? Existem cases de pessoas que entraram aqui numa área operacional e hoje ocupam cargos de gerência, né? A empresa dá oportunidade de crescimento para profissionais. Então, essa é uma pergunta muito inteligente que você também deve fazer ao recrutador, se tiver espaço, tá? Porque alguns recrutadores talvez não lhe dê espaço ali para perguntar, mas você também pode perguntar se pode perguntar, ok? Então, alguns recrutadores vão chegar ali em algum momento e vão dizer, você tem alguma pergunta? Se você, e aí você deve fazer essas perguntas que eu coloquei, não precisa fazer todas, né, mas uma ou duas perguntas você pode selecionar. E se o recrutador não abrir esse espaço, você pode também levantar a mão e perguntar se pode fazer essa pergunta. Eu posso fazer uma pergunta ou duas perguntas aqui sobre a empresa e provavelmente ele vai disponibilizar ali um espaço para você fazer essa pergunta. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com quem está em busca também de um trabalho. Considere se inscrever no nosso canal, ativando o sininho aqui embaixo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.